E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tom Shiba falando aqui. E, bom, como vocês podem ver, um vídeo depois de 2 semanas, né? Na semana passada não tivemos vídeos porque, bom, na semana anterior a rodada do Brasileiro foi chata porque teve poucos resultados 0 a 0. Semana passada foi 0 a 0 até cansar. E assim, não quis. Eu não quis fazer o vídeo. Pra falar de um monte de 0 a 0, prefiro não. É chato. Então, é isso aí. Galera, vamos falar hoje sobre o resultado da seleção, não. Vou falar primeiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Falar rapidinho sobre o jogo da seleção feminina na Copa do Mundo. E uma transferência que tinham rumores e se concretizou no dia da gravação deste vídeo, tá? Então, vou começar na ordem inversa do que eu falei. Essa transferência, no caso, é a de Luan, que estava no Corinthians, já estava mais de um ano sem atuar, estava desde fevereiro do ano passado, 2022, sem entrar em campo, e agora ele vai ser vendido ao Grêmio, ele vai retornar ao Grêmio depois aí de um ano sem atuar pela equipe do Corinthians. A seleção brasileira feminina ganhou de 4 a 0 do Panamá, estreou muito bem, sendo a líder do grupo, com 3 pontos, 4 no saldo de gol, enquanto a Jamaica e a França empataram, estão ambas com 1 ponto, e o Panamá perdeu, né, então está zerado. Então o Brasil é o líder com um bom saldo de gol, inclusive. Ótimo. Falando desse resultado, falando agora sobre Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Flamengo e América empataram em 1 a 1 no Maracanã. O jogo um tanto, né, chato, porque o Flamengo tentou, mas não criou aquelas oportunidades de gol, né? Não chegou a criar muito perigo mesmo para vencer o jogo. E terceiro empate seguido do Flamengo. O Palmeiras venceu no Allianz Parque o Fortaleza por 3 a 1, mostrou um bom futebol, jogou bem em cima do Fortaleza, um bom jogo. E também não tem muito o que falar, né? O Palmeiras está jogando bem, está chegando aí mais perto da turma que está perseguindo o Botafogo, né? Está com 28 pontos, o Grêmio tem 29, o Botafogo foi a 40, já eu falo disso. O Palmeiras, que vinha de 3 empates seguidos, né, voltou a vencer. Enfim, outro time que empatou, Bahia e Corinthians 0 a 0, não vou falar disso. Chato. Cuiabá e São Paulo foi até a Arena Pantanal e perdeu. A primeira em um bom tempo, hein? O São Paulo estava jogando bem, já tinha mostrado bons resultados, mas não teve jeito. Cuiabá saiu vitorioso em casa, tá? Esse 2 a 1 foi um bom resultado, tira o Cuiabá um pouco do sufoco. Tava com 19 pontos, agora foi a 22. O Cuiabá ainda teve um pênalti que o Daverson bateu na trave, mas não dá pra não dá para criticar muito, né? O Daverson tá fazendo os resultados da equipe. Outro jogo aí que o dono da casa venceu foi o Grêmio, que venceu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que já vem numa situação um tanto complicada, aí 5 jogos sem vencer, né? Nos últimos 5 jogos alternou entre derrota, empate, e agora a derrota para o Grêmio. Filipão já, né, tá aí há um tempo, já faz algumas semanas e ainda não conseguiu acertar o time. Quem empatou também ontem foi Santos e Botafogo. O Santos saiu na frente, um gol bonito do Marcos Leonardo, mas, né, foi lá e tomou o empate do líder do campeonato. No finalzinho do segundo tempo saiu o segundo gol do Botafogo. O Santos aí que tá numa situação complicada já tem um tempo. Dos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, um empate, outra derrota e agora mais um empate. Falando em empate, temos o 0 a 0 do RB Bragantino com o Internacional que trocou de técnico depois do empate da semana passada, empatou com o Palmeiras em 0 a 0 e agora empata em 0 a 0 de novo. É isso aí, o Internacional que nos últimos 5 jogos venceu um, empatou, perdeu, empatou, empatou.
Ótimo, um resultado um tanto complicado aí, né? O técnico Kudê voltou para a equipe do Rio Grande do Sul e agora tem essa missão aí de tentar fazer o Internacional se reerguer, já que a diretoria não confiou mais no trabalho de Mano Menezes. Não concordo muito com essa troca de técnico nesse momento, né? Teve outros momentos que poderiam ter trocado e bancaram o trabalho do treinador. Achei um tanto errado, mas não sou diretor do Internacional. Enfim, Cruzeiro e Goiás. O Cruzeiro jogou no Independência, mandando o jogo no Independência. Perdeu do Goiás ontem às 4 da tarde, 1-0. E o Goiás se afasta um pouquinho aí da zona de rebaixamento, né? Vai a 15 pontos. Tá certo que o, o pessoal aí, o Curitiba, ainda tem o jogo contra o Fluminense hoje. Consegue encostar. No caso, hoje que eu digo, segunda-feira, dia 24/7, né? Quando esse vídeo está sendo gravado. O Curitiba joga com o Fluminense no Couto Pereira. O Curitiba pode ir a 14 pontos, né? O Goiás está com 15. O Bahia tem 14 com esse empate que teve contra o Corinthians. Então vai ficar tudo meio apertado aí se o Curitiba conseguir vencer o Flu. O Fluminense, ele está com 25 pontos, está em sétimo lugar, tá? Faltou falar do outro paranaense, né? Estava falando do Curitiba que vai jogar, que ainda vai jogar, e tem o Atlético Paranaense que foi até São Januário e venceu o Vasco. O Vasco está numa situaçãozinha bem triste, como lanterna do campeonato, já a terceira derrota seguida, apenas 9 pontos em 15 jogos. Tem um jogo atrasado aí da rodada passada. Também por isso que eu não fiz vídeo semana passada, né? Tinham alguns jogos que iam ser adiados. Foram dois jogos que foi para outra data. Aí mais uma pá de jogo 0-0. Enfim, o Atlético Paranaense está jogando muito bem. É, vendeu o Vitor Roque para o Barcelona, mas vai ficar com o menino até fim da temporada, fim do ano. E está ali em quinto lugar com 26 pontos. Vou falar aqui rapidinho a classificação. Botafogo 40 pontos, é o primeiro colocado. Grêmio 29, Flamengo 28, Palmeiras 28. Em quinto lugar vem o Atlético Paranaense com 26, São Paulo em sexto com 25, Fluminense em sétimo com 25, Bragantino com 25 é o oitavo, o Fortaleza com 23 é o nono, Internacional também 23 é o décimo, décimo primeiro é o Cruzeiro, décimo segundo o Cuiabá, ambos com 22. Com 21 pontos, o décimo terceiro é o Atlético Mineiro, o Santos tem 17, está em décimo quarto. Corinthians em décimo quinto tem 16 pontos, o Goiás 15 pontos, está em décimo sexto. Em décimo sétimo, abrindo a zona do rebaixamento, tem o Bahia com 14 pontos. O Curitiba com 11, pode ir a 14, né, se vencer o Fluminense. Fluminense, por sua vez, pode ir a 28, né, pode encostar no Palmeiras ali, empatar em pontos com o Palmeiras. Voltando, né, o Curitiba com 11 pontos é o 18º, o América Mineiro tem 10 pontos, é o 19º, e o Vasco com 9 pontos é o 20º, fechando aí a classificação do Brasileirão. Pessoal, para hoje é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha. Até a próxima. Valeu e falou!